Olá Nuno, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Primeiro, Miquel, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar contigo. Pronto, o meu início na música, cada vez que eu penso nisso, eu não consigo bem responder, que eu não me lembro bem de viver sem ter música à volta, porque a minha mãe faz parte de uma escola de música na minha terra, em Santa Joana, em Aveiro, e desde o início da escola de música, portanto, não havia muitas coisas para se fazer, e eu e os meus amigos todos, e toda a gente entrou no coro aos 3 anos, e é uma coisa que toda a gente fez, depois de tudo a aprender o solfejo, depois daí a escolher um instrumento, que ainda bem que eu não seguia as pisadas de todos os jovens na altura, para escolher a guitarra, porque pronto, já sabe como é que é. Escolhi o violino quando tinha 8 anos, e pronto, e a partir daí depois conservatório, e depois fez tudo sentido, mas é difícil de escolher como é que a música começou. Portanto, não era os meus pais não nos punham a ver ópera, não sei o que, não, era tudo numa coisa muito local, muito amadora, mas nós tínhamos, era a tuna, era isto, era a orquestra de câmara, que eram 6 ou 7 instrumentos de cordas a tocar assim, só que juntávamos todas as semanas, depois fazíamos concertos, e depois, portanto, não me lembro, a música sempre esteve à minha volta, sempre. Ainda sabes qual foi a razão da escolha do violino? A razão, se eu quisesse ser um bocado romântico, dizia, eu adorei o som e não sei o quê, mas a razão era que havia duas pessoas da nossa terra que foram para o conservatório e começaram a dar aulas. E eu, pronto, eu e os meus amigos gostávamos deles, e pronto, e foi assim. Isso é... Sim, não é tão romântico. Não, mas se tu quiseres eu também digo, não, é o som, pronto, agora olhar para trás é fácil. E tu sabes quando é que foi o momento que decidiste que ias fazer música de vida? Sei. Isso sei, pronto, voltando atrás, apesar da música estar sempre na minha vida, nunca pensei que queria fazer a minha vida disso. Só que, portanto, no conservatório, a orquestra de jovens dos conservatórios, depois começou a sair o repertório a sério, a orquestra, malta do país todo, a fazer amizades que muitas delas ainda tenho agora. E foi o estágio dos conservatórios em 2006, em Braga, com o mestre Martin André, foi de certeza o momento em que passou pela cabeça. Porque, é o que eu digo, mesmo quando dava aulas, dizia a miúdos, tem que ser estas orquestras de jovens, porque chega-se a uma altura em que se conhece pessoas que têm as mesmas paixões que nós, as mesmas ideias, da mesma idade, e quando se está em palco, o nível de 6º ou 7º grau a tocar sinfonias de Dvorak ou Wagner, não sei o quê. Como é que eu ia dizer? Eu acho que isso nunca se consegue apagar. E depois a música, eu sempre achei que é uma daquelas coisas que tu nunca consideras que vais fazer carreira disso, até que chega uma altura já estás no buraco, já não consegues sair. E foi isso que aconteceu. E depois, a partir daí, nós, 2006, depois os conservatórios, nós queríamos muito trabalhar com o mestre outra vez, e houve um grupo que se juntou e que fizemos a orquestra, que era o Momento Perpétuo, que marcou as nossas vidas todas, e a partir daí já não deu bem para olhar para trás. E as pessoas que realmente saíram continuam a olhar para a música como quem me dera situação, não é? E aí sentiste que ias ser músico de orquestra, não te passou mais nada para Sim, para mim tocar sempre foi muito tocar em grupo. A música sempre foi uma parte, sempre teve a parte social que eu sempre gostei. E a música é espetacular, a música de câmara também, mas é preciso nessa altura é preciso ter-se um nível alto para se fazer música de câmara nesse nível. Mas sempre, quando comecei a tocar em orquestra, adorei. Há coisas sobre um naipe, fazer parte de um naipe de 14 violinos e que vem uma passagem que ninguém consegue tocar. E há uma camaradagem que não é bem fácil de explicar, mas há coisas que não se consegue. E a razão
da tua escolha para ir para Lisboa teve a ver com isso, com seres músico de orquestra? Sentiste que aquela escola... Não, a razão de ter ido para Lisboa era que eu gostava muito de Lisboa. Tu tens toda a coisa menos romântica. Não, eu gostava de Lisboa, eu tinha amigos aí para Lisboa, eu gostei, fui visitar a escola e gostei muito do ambiente e eu acho que fiz a escolha certa, porque é uma escola pequena, mas é uma escola que toda a gente se conhece, mas isso, dá para aprender muito com os nossos colegas, e pessoas que não sabia, havia lá malta que tocava muito, 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 e isso ajuda. Quando se olha para os colegas e eles estão todos ali num nível mais acima, ajuda muito a motivar. Pronto. E depois o que é que te levou a sair do país para estudar? Sentiste mais? Um bocado na mesma onda de Lisboa. Eu sempre tive a ideia de ir para uma grande cidade. Era mais fácil dizer que foi um professor, não sei o quê, mas uma grande cidade, cidades como Paris, Londres, Nova Iorque, eu sempre tive a ideia de viver numa delas. E da mesma maneira vim fazer as provas a Londres, entrei, fui ter aulas, gostei muito do professor e nem sequer considerei outra coisa qualquer, foi só isso. Existe um choque gigante de Lisboa para a Inglaterra? Para Londres? Enorme. O choque de Lisboa para a Inglaterra foi mais ou menos na mesma escala do choque de ir de Aveiro para Lisboa. É mais na base, na escala. Tanta gente vem do mundo inteiro, gente com prioridades completamente diferentes e também se eu for ser sincero, também a maneira como a música é tratada e os músicos são tratados de maneira diferente cá, mas obviamente quando eu vim estudar não sabia nada disso, sei agora, mas foi um mundo, e de uma escola de 80 pessoas para uma escola com 700, o departamento de cordas eram 500 e tal, a diferença em escala especialmente bate na cabeça diretamente. E tu, sim, quando depois de Inglaterra voltaste para Portugal, depois ficaste aí mesmo? Não, foi uma história um bocado complicada. Portanto, eu na altura, no meu segundo ano, comecei já, eu queria tocar em orquestra e comecei a fazer provas para orquestras no Reino Unido. Só que, pronto, aí também foi logo a perceber como é que funcionam as provas de orquestra e o mundo brutal que é. Eu acho que ninguém nos prepara para isso nas escolas nem superiores, é um mundo completamente à parte. Portanto, as coisas, obviamente, não é obviamente, para mim foi nas primeiras provas não correram muito bem, depois chega-se a uma altura que vai acabar o curso e ou se fica numa cidade que é caríssima, ou se vai para casa. Então eu fiz algumas provas em Portugal, e uma orquestra que eu não sei quem é que vai ver isto, não sei, não vou dizer o nome, mas pronto, ganhei lugar numa orquestra pela prova e pronto, fez sentido, decidi mudar para Portugal e depois descobri na conversa com um colega que toca nessa orquestra, ele disse-me que era uma pena eu não ir. E pronto, e eu disse, não, mas eu estou cá para ir para essa orquestra. Depois descobri que eles não tinham, disseram que não tinham condições financeiras para dar outro contrato. Portanto, deixaram-me assim descalço um bocado, de repente, e foi não foi justo, mas pronto, não interessa, ainda bem que aconteceu, não é? Portanto, eu vivi em Portugal durante 6 meses, toquei muito com a Orquestra das Beiras, em Aveiro, e toquei com a Orquestra de Câmara Portuguesa, que eu adorei. Portanto, era uma semana de trabalho, uma semana de ensaios, que dava para estar ali, para se aprender a peça. Nós agora fazemos programas inteiros com 3 horas de ensaio, portanto, aqui em Londres. Portanto, foi uma parte da minha vida que eu, apesar de eu achar que não estava a ir para lado nenhum, em alguns parâmetros da minha carreira foi muito importante para mim, e trabalhar com colegas que respeito imenso da Orquestra de Câmara e o Pedro Carneiro também, que faz um trabalho brutal com os jovens,
foi muito importante. Depois eu decidi vir para Londres fazer uma orquestra de treino, que era chamada South Bank Sinfonia. E eu acho que foi a melhor decisão que que tomei na minha vida. Acho que foi esse o clique que fez mudar as coisas depois? Foi o clique, mudou completamente, porque eu podia ter ficado em Portugal. Eu lembro do meu pai me perguntar isto, então porque queres deixar isto para uma coisa em Londres que não te vai pagar e é preciso e é incerto? Sim, só que eu acho que quando se toma essa decisão, quando toma essa decisão, especialmente a segunda vez de vir para Londres, há alguma coisa qualquer que aperta e que te obriga a trabalhar. Tu já sabes, é assim que se eu quero fazer a vida tenho que fazer provas, tenho que meter horas de estudo como preparar provas na melhor maneira possível e fazê-las todas que é para ganhar trabalho. E portanto, o que mudou foi a cabeça. Pronto, isto decidi, é isto que eu vou fazer e não há volta a dar. Mas sentes que mudaste o teu método de estudo, Completamente. Mas em que sentido? Mais tempo ou mais qualidade? Mais tempo, mais qualidade. Eu comecei a pagar aulas e comecei a ter aulas com pessoas que me iam ajudar a melhorar não só a maneira como eu tocava, mas a maneira como fazia provas. E comecei, apesar de nessa altura não ter muito dinheiro, o dinheiro que ganhava, depois começava-se uma aula, apesar deles cobrarem muito dinheiro, uma aula poupa 2 semanas de estudo. Portanto, alguém a dizer, estás a fazer isto, tens que mudar isto, tens que mudar isto. E, portanto, comecei a fazer mais investimento e o meu estudo começou a ser praticamente só preparar provas. É um bocado triste, se pensarmos bem no músico que está a preparar só, é como um piloto de Fórmula 1 só a preparar exames de condução, é um bocado, mas tem que se fazer. E pronto, e depois fazia música de câmara com amigos e continuava a estudar violino como um músico deve, mas o foco foi de certeza nas provas. E tu não achas que é difícil fazer as audições, ou estás numa cidade, estudar, pensar nas audições, quando sentes que o teu dinheiro vai... É terrível. É mesmo complicado. Eu lembro uma vez de uma prova que fiz, que era para a orquestra da Opera North em Leeds. E então eu achava que as minhas provas não estavam a correr da maneira que eu queria, então decidi trocar o concerto de Mozart. Normalmente eles pedem 1 de 3 e eu tocava o Sol maior e decidi mudar para Lá maior. Só que quando se muda de concerto não é só mudar, tens que estudar o concerto à maneira como se estivesse a tocar aquilo desde os 5 anos. Portanto, eu aprendi e então decidi meter mais energia na exposição do concerto e na cadência, que é o que se ouve sempre, pronto. Então, isto foram para aí 3 semanas de estudo a sério. Não o concerto, os certos. O concerto foi um processo muito, muito mais longo. Portanto, eu preparei, na altura não estava muito ocupado. Comprei o bilhete do comboio, que foi 55 libras, que ainda não me lembro. Comprei um jogo de cordas, que foi também 60 libras, ou o que foi. Comprei uma camisa nova, está tudo preparado para a prova. Cheguei lá e eles pediram o primeiro andamento todo. Que eu não sabia. Eu só sabia a exposição. Portanto foi uma vergonha. Vergonha não, eu cheguei ao fim. E claro que eu ia tocar de cor, não tinha partes nenhumas porque isto é uma prova. Portanto, foi uma grande lição que eu aprendi, numa altura em que não tinha muito trabalho, só que como é que eu ia dizer? Isto foi mesmo depois chegar a casa e até ter vergonha de dizer ao meu pai que fui fazer uma prova, gastei esse dinheiro todo e não preparei a peça toda. Os teus pais, a tua mãe já disseste, mas não são músicos mesmo? Não. E achas que tem muitas vezes eu falo disso também pelos meus pais, não é? Também não são músicos. E quando eu fazia as audições e depois... Não sentes quando fazes muitas audições que já ganhas também muitas audições? Não tens o suficiente. E já começa a ser uma coisa psicológica de ligar à tua mãe, ao teu pai e dizer, olha, não correu bem, mas, e que eles não... Coitados, não é? Não têm a noção, não é? Não têm a noção de...
Sim, eu acho que há muita gente que nunca vai perceber. Eu sei que em outros campos, no balé e os atores, é muito parecido, ou se calhar até pior. A gente que não percebe quando se prepara uma prova de uma maneira que é 8 horas por dia e só se pensa naquilo, e são 3, 4 semanas, um mês ali, não se faz mais nada. E depois chega-se lá e na altura de tocar a primeira nota lembramos, o Porto joga logo e acabou, e a prova foi ao ar. E como é que se explica a alguém? Trabalhei e depois estava nervoso, fiquei nervoso, fiz um erro, fiquei nervoso para o resto da prova toda e pronto, a prova foi ao ar. Como há muitos também convidados que eu tenho falado, falamos muito dessa questão do erro, não é? Que o erro não conta, essas coisas, não conta muito, mas em audição, pelo menos eu falo, a minha experiência, sempre que eu dava um mini erro, até podia ser uma coisa mínima, a minha cabeça, muitas vezes, em muitas audições, ficava, e tantos candidatos, se calhar, já não consigo, talvez, e depois, mais um erro, não dizia assim. Depois, em vez de tocar para este nível, começas a tocar porque estás a tentar controlar o erro. Eu lembro uma audição que fiz, foi mais ou menos como tu eu vivi em Leipzig e fui a St. Gallen, na Suíça. E como não tinha dinheiro, fui de autocarro. Ou seja, foram 12 horas de autocarro. Uma coisa... Yes. E audições para a minha vida estavam-me a correr bem. Mas falhei uma notazita, mas uma falha mínima. E eles, palminhas. Obrigado. Eu sim, estes gajos. E depois o que me chateia, o que me dói mais é a viagem para casa, estás a ver? Porque a viagem para casa a tua cabeça está... Isso e eu ouço muita gente a dizer, o que é que achas? Não consegui o trial, não consegui o lugar, como é que é? E quem está de fora, o que se diz, isso não interessa, o que não falta aí é mais provas, não te preocupes, mas quando te acontece a ti, se tu não questionas a tua vida toda, é porque se calhar não estás a levar aquilo tão a sério como as outras pessoas estão. É claro que no dia a seguir vai-se à internet quando é que é a próxima prova, é aqui, pronto, acabou. É como andar de bicicleta quando se cai. Mas tu não achas que eu fazer muitas audições, depois também a confiança que há em ti, ou seja, se não houver essa atenção a nível psicológico, eu acho que é uma coisa que falta muito, esse apoio. E acho que em Portugal, infelizmente, não há tanto, porque também não há tantas audições, não há tantas... Os professores, felizmente, ganharam as suas audições, não fazem assim tantas audições, mas parece que cada audição que fazes estás a ver, cavas um bocadinho e metes mais. E chega um ponto, eu lembro uma professora na Alemanha e dizia, Miquel, tu tens de ter calma, há pessoas que ganham audições depois das 52 audições ganham. 52? Quem que aguenta trabalhar 52 vezes? Mas muitos. Ele dizia-me, houve músicos que não passavam a primeira ronda 25 vezes. Assim. Como é que essa pessoa volta? São um exemplo nessa capacidade. E o que é que tu achas disso? Achas que é mais fácil, mais difícil que as pessoas pensam? Muito mais. No Reino Unido as coisas funcionam de maneira muito diferente, porque cada prova eles têm é mais, como é que eles chamam? É o multiple trial, que eles às vezes têm 8 pessoas que dão 8 trials, e depois a partir daí o processo de ganhar um lugar é completamente diferente, porque toca-se a prova e depois a partir daí é ver quem é como é que é no naipe, infelizmente acaba por ser um bocado um concurso de popularidade, que é um bocado, portanto, é muito diferente, não há aquela pressão no resto do continente, que há 300 pessoas a fazer a prova e tem que ser o melhor e acabou, e é assim. Portanto, eu nunca lidei com isso, porque eu sei que no Reino Unido sempre houve a ideia, tu fazes a prova e tu tens que fazer é mostrar ao júri que tens alguma coisa para oferecer, e mais do que os outros 300. Gostas mais desse sistema ou gostas mais, por exemplo, do sistema de ganha um e acabou? Pois, olha, para ser sincero, eu gosto mais do sistema do Reino Unido, porque não sei se eu algum dia ganharia
um lugar de outra maneira. Sabes, eu também, tive a experiência na BBC de Glasgow. Depois, infelizmente, na fase final não correu como eu gostava. Mas gostava muito mais desse sistema. Uma audição é uma audição e é injusto, na minha opinião é injusto. Há de ser o melhor. Sim, mas é tão relativo. É que é tão relativo. É mesmo. Eu tenho a felicidade de já me ter sentado em júris desde que eu tive um ano em Liverpool, na orquestra. E lá nós tínhamos um lugar aberto e eu estive nas provas. E depois em Londres também, agora recentemente. E eu posso dizer, nós tivemos pelo menos 3 candidatos que chegaram, tocaram, que nós nem sequer discutimos. Foi entrar, tocar, de onde é que é esta daqui, não sei o que é, falar, obrigado. Foi tocar, chegar ao fim, nós olhámos uns para os outros, mas num nível, mas uma cena incrível. Eles deviam estar a fazer provas para concertinos. Eu não sei como é, uma cena incrível, um naipe de segundos violinos. Só que depois, chegar ao naipe, tocar com um arco deste tamanho, não sei o quê, tocar pianinho, é incrível como é que há pessoas que têm um nível tão alto, mas depois na orquestra não conseguem... Não é igual, sim. Não conseguem abrir. É assim, é claro que é muito mais fácil abrir quando já se tem um lugar e quando se conhece os colegas todos e já não há risco o risco de fazer qualquer coisa mal, não é? Mas também, como tu experimentaste em Glasgow, quando o trial é mais longo, tens sempre mais hipóteses, né? E também chega sempre a uma altura em que se tem que arriscar um bocado mais. Mas é incrível como é que há pessoas que têm um nível tão alto e depois chegam à orquestra e parecem ratos. E depois também é triste porque tu lembras-te da prova e tu ficas a olhar, então... Sim, e usa-se muito aqui, usa-se muito o feedback, o chefe naipe, o naipe acha que podes tocar mais, podes fazer mais isso, podes fazer isto aqui, não tenhas medo, tal. Só que chega uma altura que há outros que já estão a fazer isso. Mas isso vem com experiência. O que é que sentiste que mudou em ti para que depois as audições começassem a correr bem e depois onde estás hoje, não é? O que é que mudou em mim? A maneira como estudo, ou como estudei antes disto, mudou completamente. Desculpa, a minha esposa é canadiana e ela estudou lá, depois é que veio para Londres e no continente americano eles têm uma maneira muito especial de preparar provas. E aquilo é tu estudas, que é para meteres o erro nesta caixinha. Portanto, é o mínimo de erro possível. Tu tens que chegar à prova e as deviações são sempre as mesmas, está tudo está tudo decidido. E no prático acontece, não é? Sim. Eu tinha um professor, eu quando tinha aulas em Aveiro com o Valentim Stefanov, que eu tinha aulas particulares, e ele disse uma vez que a inspiração é para amadores. E não sou muito romântico, mas é verdade. É verdade. Nas provas há sempre a possibilidade de mostrar e de ser livre e tocar como se fosse música, mas tu sabes que há 300 outras pessoas que estão, ou pelo menos 20 que estão a preparar aquilo, que chegam lá e não vão fazer erros. E, é claro, a prova não é sobre o erro, mas se tu não fazes erros, depois podes fazer outras coisas quaisquer e mostrar realmente o músico que és. Portanto, eu nunca fui este tipo de violinista e tive que me tornar esse tipo de violinista porque teve que ser. Então, e ainda bem. Porque... Achas que foi essa mudança, foi do método de estudo? Sim, completamente. E porque eu lembro-me de pensar, isso não, tu chegas, tocas, isto é preciso fazer esta direção, faz, isto é preciso fazer este fraseado, faz, não sei o quê. E eu vou voltar outra vez ao exame de condução. Depois de passar o exame de condução, nunca mais se conduz com as mãos ali, não é? No guiador e nas mudanças, mas no exame tem-se que fazer da maneira que é o exame. E eu acho que foi perceber que as provas são assim, não é? Eu acho que é ficar confortável com o... Não achar, eu estou a deixar de ser músico porque estou a preparar assim. Não. Só que tem que se fazer isso uma vez, não é? E como é que foi depois,
qual é a sensação quando sentes que as coisas estão a começar a correr bem? Eu sempre fui abençoado com uma coisa que as coisas correm bem durante 3 meses e todas as provas que faço consegui trial e muito trabalho, mas depois quando se começar a trabalhar as outras provas aparecem, o estudo já não é, as coisas começam a correr bem, começa a ficar com um bocado de confiança, o estudo já não é tão minucioso e depois não há nada como uma prova que corre mal para meter tudo na estaca zero. E como é que foi ganhar essa audição dos Estados neste momento? Estamos a falar de... Olha, foi... Primeiro, eu nunca pensei que algum dia ganhasse o lugar numa orquestra como a Filarmónia. Foi... eu fiz a prova, como fiz, preparei se calhar mais do que outra prova qualquer. Além disso, a prova foi, eu lembro, foi no fim de janeiro e eu tive 3 semanas sem trabalho nenhum. Portanto, ajuda. E também ajuda a meter aquele medo. E depois de conseguir o trial, as coisas mudam completamente. Estava super nervoso, eu não sabia como é que era trabalhar numa orquestra em Londres. Toda a gente diz que é completamente diferente do resto do país. E como é que é trabalhar com o mestre principal, que tipo de... que diziam que ele não ensaiava muito e não sei o quê, e como é que é... Pronto, eu estava muito nervoso, mas eu lembro que o primeiro programa que fiz com eles foi em 10 minutos. Eu sabia que era aquilo que queria e depois os nervos foram diferentes, e se eles não me deram lugar? Não. Portanto, mas foi em 10 minutos, nunca tive que pensar como é que eles tocam, como é que o naipe toca, como é que a orquestra toca, nunca tive que pensar nada disso. Era preparar a parte, e preparar a parte mais do que algum dia preparei e tenho vergonha de admitir. Agora quem me dera saber o que sei agora, na altura que andava a fazer reforços, mesmo em Portugal, mas a partir daí foi só trabalhar, e foi o trial demorou 1 ano e tal, e às vezes era, eu lembro perfeitamente, a primeira digressão que fiz com eles foi em Budapeste, foi o mestre Ashkenazi, um grande músico, mas infelizmente, eu acho que ele não fala português, mas infelizmente Não, acho que não vai. digo mal. Nunca sabe, pronto. E era tudo peças que eu não tinha tocado e que a orquestra conseguia tocar de olhos fechados, tirar do bolso e tocar. E foi levantar às 6 da manhã e ir direto para lá, solista novo, concerto novo, a sinfonia ele nem sequer lhe tocou. E depois chegar ao concerto e eu pensei, estava todo partido, e pensei como é que eu vou fazer isto? Como é que alguém consegue sobreviver a este processo? E depois a única maneira é saber a parte dentro e fora, saber a parte das trompas e dos tímpanos e dos contrabaixos e dos primeiros violinos e de tudo. E depois quando o concerto começa é espetacular, que os olhos não fecham. Parece que para tudo, é incrível. E foi um bocado, não foi choque, eu às vezes penso muito isso pelos violinos, que no sistema de Reino Unido, não é? Estamos a falar, às vezes faz-se um dia de ensaio e concerto, não é? E às vezes quando estava lá na BBC pensava, coitados, esta gente, já para mim é difícil e toco muito bem as notas, que fazemos um dia de pausa, uma nova sinfonia, assim, então, mas... Quando se está em trial é violento, porque se estás em trial tens que ir e saber a parte toda. E uma coisa é a quarta de Tchaikovsky, que é uma peça muito bonita, mas aquilo prepara-se, olhas para a parte, olhas para a partitura geral, ouves a gravação e está-se bem, mas quando é a nona de Mahler, ou uma coisa qualquer assim que eu até lembro-me uma vez de fazer a nona de Mahler com essa peca, e a orquestra tinha feito aquilo muitas vezes, tipo 1 ano antes, e ensaiámos 4 horas, nona de Mahler, que é complicadíssimo, 4 horas, e eu ainda estava em trial e disse a um colega de 50 e tal anos, como é que, eu não sei, eu acho que estou a soar mal, eu não sei o que é que vou fazer lá, isto daqui a 25 anos, começas a aprender a nona de Mahler, não te preocupes. Pois, eles têm uma rodagem
já é gigantesca. Nós já fizemos a sinfonia algumas vezes. Sim, e chega a uma altura que também tem que saber, tem que saber o limite do que se pode ler e do que não se pode ler. Isso é conhecer o repertório, é saber se aparecer, como segundo violino, a maior dificuldade do trabalho é física, porque as partes não são tão difíceis como nos primeiros violinos, mas os primeiros violinos, e eu posso dizer isto porque fui membro dos primeiros violinos em Liverpool, é tudo mais fácil. Toca-se a corda, o som sai, é violinístico, é melodias, é uma maravilha. Nos segundos é preciso ter ali o músculo. Mas como segundo violino tu já sabes que as partes que tens que aprender é tudo o que for Wagner, tudo o que for a nona de Mahler, algum Mahler, Strauss, aprendes essas, mas quando depois as outras dá para sentar e aquilo está escrito em português, é o que eu digo sempre aos meus colegas. Se sentar para a sétima de Beethoven, a parte está escrita em português, não é? É mais... Mas eu também não quero dizer que não se prepare. A primeira vez que se toca uma sinfonia, e eu tento ainda fazer isso, tento aprender a sério. Com a partitura geral e não sei o quê. Não levo para o ensaio, que é para ninguém achar que eu sou um cromo. Mas de aprender, porque depois de aprender de uma vez, fica. E agora, voltando àqueles 6 meses que estive em Portugal, quando eu fazia muitos programas com a Orquestra Câmara Portuguesa, era uma semana inteira, 6 horas por dia. Portanto, uma pessoa que esteja ali, que esteja com vontade de ouvir, há sinfonias que eu ainda sei de cor por causa disso. Pronto. Sim, é outro método, sim. Mas pronto, tenho um bocado de vergonha de dizer que às vezes, e neste país, e tive esta experiência, apesar que estas BBC são mais relaxadas, mas acontece muitas vezes chegar, sentar-te e o que é que está na parte. Mas sabes que essa é uma parte muito importante, ler é uma parte muito importante de trabalhar no Reino Unido, porque há gravações de filmes, o trabalho comercial, aquilo dá tudo, é na hora, aparece na parte e nem sequer tem acesso com antecedência, é o que está lá. Portanto, eu acho que uma pessoa que não seja muito, que não seja muito confortável a ler à primeira vista, no Reino Unido vai ter um esgotamento em 3 anos, porque se tu tiveres que estudar 3 horas por peça que vais tocar, sim, não... e especialmente quando há maestros como o SAPEC, é mestre de orquestra até ao próximo ano, já há 15 anos, o que é aquilo. Às vezes para digressões temos um ensaio, um dia de ensaio para ensaiar Nona de Mahler, Pássaro de Fogo, a Sagração da Primavera, isto e aquilo é só. E é engraçado ver as pessoas que estão lá pela primeira vez, ficam assim com os olhos que nem conseguem. Imagina. Como é que é possível? E depois quando se mistura jet lag Tens assim algum momento mais especial em palco? Possas... Que me lembre, momento mais especial. Ui, essa... Não sei, eu tenho muitos, segundo os meus colegas, eu tenho sorte porque eu ainda gosto do que faço, sabes? Portanto, a partir do momento que é um maestro bom, um solista bom, há coisas de chegar ao palco e vem um solista. Quando nós fizemos um concerto com o Rado Lupo, que já não toca mais, ele é velhinho, ele tem problemas, já não acaba há muito tempo, e tocamos o concerto de Beethoven e foi doloroso, porque é tudo muito lento e eu não conseguia fazer as escalas porque já não conseguia. Portanto, eu lembro nesse momento, senti-me triste, que isto é uma lenda viva do piano. Só que depois ele chegou e tocou um encore e eu posso dizer que nunca ouvi um piano ser tocado assim. Portanto, isso foi... Há momentos desses que até quase que também agora... Para quem escolheu o violino porque havia malta da terra que tocava, também é um bocado romântico, mas há momentos que tu nem consegues controlar, ficas emocionado e pronto, e essa é parte do pagamento que nós fazemos, não é? E eu acho que temos que ter esses momentos para nos continuar a levar para a frente. O Pássaro de Fogo, quando chega aqueles acordes antes da mudança de tonalidade para o solo de trompa, se um músico não se arrepia a tocar aquilo, eu não sei, mas se calhar mais vale ir trabalhar nos Correios, uma coisa qualquer, não sei. E tens algum conselho para os jovens músicos?
Sim, tenho. É o conselho que eu gostava de ter ouvido. Apesar dos conselhos às vezes estão lá, mas o pessoal não segue. Mas é sempre que... Primeiro é aprender com os mais velhos. Quando se toca ao pé de... Mesmo colegas 4 anos mais velhos é uma diferença enorme quando se está a estudar no ensino superior. Quando se vai fazer reforço em orquestras, está a tocar junto de membros da orquestra, é tentar aprender com eles, sem ser, quer dizer, não sejam, não achem que sabem mais, e é tentar aprender com toda a gente e depois, e também aparecer sempre preparado. Eu já vi isso acontecer, o pessoal via pela primeira vez, sentar-se e não ter ideia do que é que está a passar, e às vezes por culpa deles. Sim. Portanto, esses são os maiores conselhos que eu tenho. Mas, à parte disso, toquem muita música de câmara com os colegas, de vinho, ou o que for, e ler quartetos para as cordas, quartetos de Haydn, tudo que for, e é para a frente, que é para... isso é o que faz. Sim. Basicamente continuem a investir no que nos faz músicos, e não interessa o que é que se passa, a profissão, mas é importante que continuemos a trabalhar na parte da música. Olha, quero-te agradecer pelo convite, foi um gosto estar a falar contigo. Não, obrigado, Miquel, é um prazer. É difícil falar, especialmente nesta altura, em que se está a falar do que é que nos faz músicos e isso tudo, e nada disso está a acontecer. E vamos ver que se descobrimos se as pessoas nos dão valor ou não, ou se nós mesmos damos valor ou não, mas é um prazer, obrigado. Obrigado. Prazer em conhecer.